Olha lá, e voltamos com todas as forças, hein, para leitura. Hoje é o capítulo 49, Comer, Rezar, Amar. Elizabeth Gilbert ainda tá lá naquela briga interna dela, né? E tá lá na Índia. E o Richard do Texas, firme e forte ali, presente na vida dela e, sei lá, ajudando como pode, né? E como é possível. Então vamos lá, hoje capítulo 49. Eu tinha 9 anos, quase 10, quando passei por uma verdadeira crise metafísica. Talvez essa pareça... vamos de novo. Talvez essa pareça uma idade tenra para algo assim, mas sempre fui uma criança precoce. Tudo aconteceu durante o verão entre a terceira e a quarta séries. Eu faria 10 anos em julho, e alguma coisa na transição dos 9 para os 10, de um dígito para 2 dígitos, me fez entrar em um verdadeiro pânico existencial, geralmente reservado para pessoas que fazem 50 anos. Lembro-me de pensar que a vida estava passando muito depressa. Parecia que, na véspera, eu ainda estava no jardim de infância, e ali agora, prestes a completar 10 anos. Eu logo seria uma adolescente, e em seguida uma mulher de meia idade, em seguida uma idosa, e depois iria morrer. E todas as outras pessoas também estavam envelhecendo em velocidade acelerada. Todo mundo morreria dali a pouco tempo. Meus pais morreriam, meus amigos morreriam, meu gato morreria. Minha irmã mais velha já estava quase no ensino médio. Eu parecia capaz de me lembrar dela entrando no CA segundos antes, com suas meinhas 3/4, e agora ela estava no ensino médio. Era evidente que não demoraria muito para ela morrer. Qual era o sentido daquilo tudo? O mais estranho dessa crise foi que ela não havia sido provocada por nada especial. Nenhum amigo nem parente havia morrido, fazendo-me sentir pela primeira vez o gosto da mortalidade, nem tampouco eu lera ou vira nada de específico sobre a morte. Sequer havia lido a Teia de Charlotte ainda. Esse pânico que eu estava sentindo aos 10 anos não era nada menos do que uma consciência espontânea e total da inevitável marcha da mortalidade. E eu não tinha nenhum vocabulário espiritual para me ajudar a lidar com ela. Éramos protestantes e ainda por cima não praticantes. Só agradecíamos antes da ceia de Natal e no dia de ação de graças, e frequentávamos a igreja esporadicamente. Meu pai preferia passar as manhãs de domingo em casa e sua prática de devoção consistia em cuidar da fazenda. Eu cantava no coral porque gostava de cantar. Minha bonita irmã era o anjo da procissão de Natal. Minha mãe ajudava a igreja como quartel-general para organizar trabalhos beneficentes, voluntários para a comunidade. Porém, mesmo naquela igreja, não me lembro de as pessoas falarem muito de Deus. Afinal de contas, aquilo era a Nova Inglaterra e a palavra de Deus costuma deixar os Yankees nervosos. Minha sensação de impotência era acachapante. O que eu queria fazer era puxar algum gigantesco freio de emergência do universo, como os freios que eu vira no metrô em nossa excursão escolar para Nova York. Queria pedir um tempo, pedir para todo mundo parar até eu conseguir entender tudo. Imagino que essa ânsia de forçar o universo inteiro a deter a sua marcha até eu conseguir me acalmar tenha sido o início daquilo que meu querido amigo Richard do Texas chama de minha mania de querer controlar tudo. Minhas tentativas e minha preocupação, é claro, foram fúteis. Quanto mais eu prestava atenção no tempo, mais depressa ele corria, e aquele verão passou tão rápido que me deu dor de cabeça. E ao final de cada dia lembro-me de pensar, lá se vai mais um, e desatar a chorar. Tenho um amigo do ensino médio que hoje trabalha com deficientes mentais, e ele diz que os pacientes autistas têm uma consciência particularmente dolorosa de se ver em relação à passagem do tempo, como que se nunca houvesse desenvolvido o filtro mental que permite ao restante de nós se esquecer da mortalidade de vez em quando e simplesmente viver. Um dos pacientes de Rob sempre lhe pergunta a data do início de cada dia, e quando o dia termina, ele pergunta: Bob,
Quando é que vai ser dia 4 de fevereiro de novo? E antes de Bob conseguir responder, o cara sacode a cabeça de tristeza e diz: eu sei, deixa pra lá. Só no ano que vem, não é? Conheço muito bem essa sensação. Conheço o triste desejo de ser capaz de retardar o final de mais um dia 4 de fevereiro. Essa tristeza é um dos grandes desafios da experiência humana. Até onde sabemos, somos a única espécie do planeta a quem foi dado o presente, ou talvez a maldição, de ter consciência de nossa própria mortalidade. Tudo sobre a Terra um dia morre. Nós simplesmente somos os sortudos capazes de pensar nesse fato todos os dias. Como você vai lidar com essa informação? Quando eu tinha 9 anos, não conseguia fazer nada a não ser chorar. Mais tarde, com o passar dos anos, minha consciência superdesenvolvida da velocidade do tempo levou-me a forçar a viver em ritmo máximo. Já que eu teria uma estada tão curta assim na Terra, precisava fazer tudo o que fosse possível para vivenciá-la agora. Daí, todas as viagens, todas as histórias de amor, toda a ambição, todo o macarrão. Minha irmã tinha uma amiga que costumava pensar que Catherine tinha 2 ou 3 irmãs caçulas, porque estava sempre ouvindo histórias sobre a irmã que estava na África, a irmã que estava trabalhando em um rancho no Wyoming, a irmã que era barwoman em Nova York, a irmã que estava escrevendo um livro, a irmã que ia se casar. Certamente não podia ser todas a mesma pessoa, né? De fato, se eu pudesse ter me dividido em várias Liz Gilberts, teria feito isso de bom grado, de modo a não perder um só instante de vida. O que estou dizendo? Eu, de fato, me dividi em várias Liz Gilberts, e todas elas, certa noite, desabaram simultaneamente de exaustão no chão de um banheiro de subúrbio, por volta da idade de 30 anos. Eu deveria dizer aqui que sei que nem todo mundo passa por esse tipo de crise metafísica. Alguns de nós são programados para ficarem ansiosos em relação à mortalidade, enquanto outros simplesmente parecem encarar o assunto todo com mais naturalidade. Você conhece um monte de pessoas apáticas nesse mundo, é claro, mas você também conhece outras capazes de aceitar com elegância a forma como o universo funciona e que realmente parecem não se importar com seus paradoxos e injustiças. Tenho um amigo cuja avó costuma me dizer: não há nenhum problema tão sério nesse mundo que não possa ser curado com um banho quente, um copo de uísque e um livro de preces. Para algumas pessoas, isso é verdade. Para outras, é preciso tomar medidas mais drásticas. Agora vou falar sobre o meu amigo irlandês, criador de gado leiteiro. À primeira vista, alguém altamente improvável de se encontrar em um ashram indiano. Mas Sian é uma daquelas pessoas que, assim como eu, nasceram com aquela ansiedade, com aquele afã louco e incansável de entender como funciona a existência. Sua pequena paróquia de County Cork não parecia ter nenhuma dessas respostas, então ele deixou a fazenda nos anos 80 para viajar pela Índia, à procura da paz interior por meio do yoga. Alguns anos depois, voltou para casa, para sua fazenda de gado leiteiro na Irlanda. Estava sentada na cozinha da antiga sede de pedra junto com seu pai, que fora fazendeiro a vida toda e era um homem de poucas palavras, e Sian estava lhe contando tudo sobre suas descobertas espirituais no exótico Oriente. O pai de Sian escutava com interesse moderado, observando o fogo na lareira, fumando seu cachimbo. Não falou nada até Sian dizer: pai, essa história de meditação é fundamental para ensinar a serenidade. E isso pode realmente salvar a sua vida. Ensina você a aquietar a mente. Seu pai virou-se para ele e disse gentil: eu já tenho a mente aquietada, meu filho. E em seguida voltou a fitar o fogo. Mas eu não tenho, nem Sian, muitos de nós também não têm.
Muitos de nós olham para o fogo e veem apenas o inferno. Preciso muito aprender a fazer o que o pai de Cian parece ter nascido sabendo fazer. Aprender como escreveu Walt Whitman certa vez, a afastar-se da azáfama, bem-humorado, complacente, compassivo, ocioso, íntegro, ao mesmo tempo dentro e fora do jogo, observando e questionando tudo. Em vez de ficar bem-humorada, porém, fico apenas ansiosa. Em vez de observar, estou sempre testando e interferindo. No outro dia, durante a prece, falei para Deus: olhe, eu entendo que uma vida sem questionamento não vale a pena ser vivida, mas você acha que algum dia vou poder almoçar sem questionamentos? A tradição budista tem uma história sobre momentos que se seguiram à transcendência de Buda rumo à iluminação. Quando, depois de 39 dias meditando, o véu da ilusão finalmente foi retirado e o verdadeiro funcionamento do universo foi revelado ao grande mestre, dizem que ele abriu os olhos e disse, no mesmo instante: isso não pode ser ensinado. Em seguida, porém, mudou de ideia e decidiu que sairia pelo mundo, sim, e tentaria ensinar essa prática da meditação a um pequeno grupo de discípulos. Ele sabia que seus ensinamentos só poderiam ajudar e interessar a uma ínfima porcentagem de pessoas. A maior parte da humanidade, disse ele, tem os olhos tão fechados pela poeira da ilusão que jamais verá a verdade, por mais que se tente ajudá-lo. Alguns outros, como o pai de Cian, talvez, têm os olhos já tão naturalmente claros e são tão tranquilos que não precisam de nenhum tipo de instrução ou ajuda. Mas existem também aqueles cujos olhos estão só ligeiramente fechados pela poeira e, com a ajuda do mestre certo, poderiam aprender um dia a ver com mais clareza. O Buda decidiu que se tornaria o professor dessa minoria, aqueles com pouca poeira. Espero sinceramente que seja uma dessas pessoas que tem uma quantidade mediana de poeira na frente dos olhos, mas não sei. Tudo o que sei é que fui levado a encontrar a paz interior por métodos que podem parecer um pouco drásticos para a população em geral. Por exemplo, quando contei a uma amiga de Nova York que ia para a Índia morar em um ashram e buscar a divindade. Ele suspirou e disse: tem uma parte de mim que queria tanto que eu quisesse fazer isso, mas eu realmente não sinto a menor vontade. Mas não sei se tenho muita escolha. Procurei freneticamente o contentamento durante tantos anos, de tantas maneiras, e todas essas aquisições e realizações, elas, no fim, acabam com a sua energia. Se você correr atrás da vida como Se você correr atrás da vida com sofreguidão demais, ela leva à morte. O tempo, quando perseguido como um bandido, se comporta como um bandido. Está sempre uma fronteira ou uma sala na sua frente, mudando de nome e de cor de cabelo para enganar você, saindo pela porta dos fundos do hotel no mesmo instante que você chega ao lobby com o seu mais recente mandado de busca, deixando apenas um cigarro aceso no cinzeiro como provocação. Em determinado momento, você precisa parar, porque ele não vai parar. Você precisa reconhecer que não vai pegá-lo, que a ideia não é pegá-lo. Em determinado momento, como Richard não para de me repetir, você precisa relaxar, ficar sentado e deixar o contentamento vir até você. Relaxar, obviamente, é uma empreitada assustadora para aqueles de nós que acreditam que o mundo só gira porque tem uma alavanca em cima de nós mesmos. Vamos de novo. Essa linha é muito grande. Vamos de novo. Relaxar, obviamente, é uma empreitada assustadora para aqueles de nós que acreditam que o mundo só gira porque tem uma alavanca em cima que nós mesmos giramos e que, se largássemos essa alavanca por um instante que fosse, bem, seria o fim do universo. Mas tente largar, sacolão. Essa é a mensagem que estou recebendo. Fique sentada bem quietinha agora e ponha um fim à sua participação incessante. Veja o que acontece. No final das contas, os pássaros não despencam mortos do céu no meio do voo. As árvores não murcham nem morrem. Os rios,
não se enchem de sangue rubro. A vida continua. Até mesmo o serviço de correio italiano prossegue na sua marcha trôpega, tocando sua vida sem você. O que lhe dá tanta certeza de que seu microgerenciamento de cada instante desse mundo é tão essencial? Por que você não esquece isso? Ouço essa argumentação e ela me atrai. Intelectualmente eu acredito nela, acredito mesmo. Mas em seguida eu me pergunto, com todo o meu afã incansável, com todo o meu fervor exaltado e com toda a minha natureza estupidamente faminta, o que devo fazer com minha energia então? A resposta também chega. Procure Deus, sugere minha guru. Procure Deus como um homem com a cabeça em chamas a procurar por água. Eita!